Você já se perguntou por quê, mesmo buscando viver de acordo com a fé, os desafios parecem crescer diante de você? O caminho da luz, por mais que seja iluminado pela graça divina, nunca foi uma jornada fácil. Na verdade, pode ser o mais difícil de todos, cheio de obstáculos, rejeições e momentos em que a própria fé parece ser testada até os limites. Mas, quando olhamos para os grandes exemplos da história da fé, como os profetas e até mesmo Jesus Cristo, percebemos que a dificuldade é muitas vezes uma confirmação de que estamos trilhando o caminho certo. Imagine por um momento que você está em um mundo onde cada passo que você dá é julgado, cada valor que você defende é questionado, e cada decisão que toma é uma batalha interna contra as expectativas de um sistema que não compartilha da mesma fé. Agora, pergunte a si mesmo: como você reage quando o peso do julgamento externo começa a te atingir? E mais importante, o que você faz quando a jornada parece tão difícil que você considera abandonar tudo? Essas perguntas são muitas vezes o que nos fazem parar e refletir. Mas a verdade é que ser escolhido por Deus para viver uma vida de fé e propósito não significa que o caminho será fácil. De fato, quando você escolhe a luz, ela inevitavelmente atrai as sombras. Mas, ao mesmo tempo, também traz uma paz indescritível, um consolo que só pode ser encontrado em Cristo. No vídeo de hoje, vamos explorar essa jornada, os desafios de ser um escolhido de Deus no mundo moderno, e como podemos encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós. Quando pensamos nos profetas bíblicos, vemos claramente que os desafios e rejeições não são algo novo. Eles sempre fizeram parte do pacote. Jeremias, Daniel, até mesmo Jesus Cristo, todos enfrentaram situações em que a verdade de Deus parecia ir contra a maré do mundo. E aqui estamos nós, no século XXI, enfrentando pressões semelhantes, no trabalho, na família, na sociedade. O que podemos aprender com esses exemplos e como aplicar essas lições em nossas vidas diárias? Jeremias, por exemplo, foi chamado para ser um profeta em uma época de grande apostasia. Deus lhe disse que ele seria um portador da verdade, mesmo que isso significasse ser rejeitado, ignorado, até mesmo perseguido. Mas Jeremias, apesar de sua dúvida inicial sobre a missão, obedeceu. Ele sabia que o chamado de Deus sobre sua vida era maior do que qualquer dificuldade ou rejeição que ele pudesse enfrentar. Podemos aprender com isso, não é? Quando Deus coloca algo em nosso coração, por mais desafiador que seja, Ele também nos dá a força necessária para cumprir esse propósito. Ele nunca nos envia sem antes nos capacitar. Daniel, outro exemplo bíblico, é outro grande herói da fé. Ele foi levado cativo para a Babilônia, em uma terra estrangeira e hostil. Mas o que é notável em sua história é como ele nunca comprometeu seus princípios, mesmo quando a vida estava em jogo. Ele se recusou a adorar outros deuses e a seguir a cultura babilônica. Como resultado, ele foi jogado na cova dos leões. No entanto, foi exatamente nesse momento de grande perigo que Deus o protegeu de uma forma miraculosa. Podemos olhar para Daniel e refletir sobre como somos chamados a manter nossa fé, mesmo quando o mundo nos pressiona para comprometer nossas crenças. O exemplo de Daniel nos ensina que a fé verdadeira exige coragem e que, no fim, Deus sempre honra aqueles que permanecem firmes em seus caminhos. E então, há o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Sua missão foi uma missão de sacrifício, rejeição e, finalmente, crucificação. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, também enfrentou o peso da rejeição do mundo. Ele foi desprezado pelos fariseus, traído por um dos seus discípulos, negado por Pedro e finalmente crucificado como um criminoso. Mas, como nos diz a Escritura, ele não desistiu. Ele permaneceu fiel até o fim. E é por meio desse sacrifício que temos a salvação. Isso nos ensina que o caminho da luz é de sacrifício, mas também é o caminho que nos leva à vitória eterna. Agora, voltando para o contexto moderno, muitos de nós enfrentamos desafios semelhantes em nossas próprias vidas. No trabalho, muitas vezes somos pressionados a comprometer nossos valores. Um chefe pode exigir que sigamos direções que vão contra nossa ética cristã. Talvez haja situações em que a honestidade é desconsiderada em favor de lucros rápidos, ou onde a justiça e a compaixão são deixadas de lado por uma mentalidade de vencer a qualquer custo. Nessas situações, a fé nos chama a ser diferentes.
Mas isso nem sempre é fácil. Quando você tem uma família para sustentar ou quando sua carreira depende de uma decisão, é tentador seguir a correnteza. Mas, como vimos nos exemplos bíblicos, o verdadeiro caminho da luz é o que exige a coragem de se levantar e dizer: eu não vou comprometer meus princípios. Da mesma forma, na família, muitas vezes podemos nos sentir isolados por nossas crenças. Quando os outros não compartilham da mesma fé, pode ser difícil encontrar um ponto de conexão. Há aqueles que zombam, que ridicularizam, que questionam a nossa devoção a Deus. Isso pode causar um grande conflito interno. Sentimos a necessidade de agradar aos outros, de manter a paz, mas ao mesmo tempo, Deus nos chama a sermos firmes na nossa fé, mesmo em meio a desacordos. Mas, assim como a palavra nos ensina, o amor de Deus é mais forte do que qualquer rejeição humana. Ele nos capacita a amar e a perdoar, mesmo aqueles que nos rejeitam. Além disso, as pressões sociais que enfrentamos hoje são talvez mais intensas do que nunca. As redes sociais, as tendências da moda, as opiniões populares, tudo isso tenta nos moldar e nos conformar a um padrão que não condiz com os valores de Deus. A tentação de seguir as massas e de viver de acordo com o que os outros consideram normal é constante. Mas como escolhidos de Deus, somos chamados a ser diferentes. Somos chamados a ser a luz no meio da escuridão. E, sim, isso significa muitas vezes nadar contra a corrente. Mas, como podemos lidar com esses desafios? Como podemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos empurrar para longe de Deus? A chave está em cultivar uma intimidade mais profunda com Deus. Quanto mais próximo estivermos dele, mais fácil será confiar em Ele quando os desafios surgirem. A oração diária é um pilar fundamental. É por meio da oração que nos conectamos com Deus, que recebemos sua direção e força. O estudo da Bíblia é igualmente importante. Quando a palavra de Deus é guardada em nossos corações, ela nos fortalece em momentos de dúvida. Outro aspecto importante é aprender a conhecer nossa identidade espiritual. Quando você entende quem você é em Cristo, as rejeições do mundo não têm o mesmo impacto. Você não depende da aprovação das pessoas porque já sabe que é amado e aceito por Deus. Além disso, aprender a lidar com as adversidades de forma resiliente é essencial. Isso significa não se deixar abalar por críticas ou dificuldades, mas usar essas experiências para crescer espiritualmente. Em momentos de luta, quando as pressões externas parecem insuportáveis, lembre-se de que Deus nunca disse que seria fácil. Ele nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. E é nesse lugar de confiança em sua fidelidade que encontramos a força para seguir adiante. Portanto, meu amigo, minha amiga, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Você foi escolhido por Deus, e Ele está com você em cada passo do caminho. Não importa quão desafiador o caminho possa ser, Ele está ao seu lado. Se você continuar a buscar sua presença, se você continuar a confiar em sua palavra, você vai vencer. O fim dessa jornada não é apenas a vitória temporal, mas a glória eterna. Eu encorajo você a refletir sobre tudo o que falamos hoje. Como você pode aplicar essas lições em sua vida? Como pode ser mais fiel à sua fé, mesmo diante da pressão externa? Compartilhe suas histórias nos comentários. Vamos apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros e nos fortalecer como comunidade de fé. Por fim, lembre-se, o caminho da luz é difícil, mas ele é o único que nos leva a um futuro glorioso. Você foi escolhido, e isso é algo que nenhuma rejeição ou dificuldade pode apagar. Que sua fé seja inabalável e que sua luz brilhe intensamente, para que outros também possam ser atraídos pela verdade de Cristo. E lembre-se sempre, as aflições deste mundo não são comparáveis com a glória que está por vir. Você está em uma jornada de vitória, e o fim dessa estrada será glorioso. Confie em Deus, caminhe com Ele, e nunca desista.